João capítulo 3, versículos 22 em diante, até o 36, nós lemos: Depois disso foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judeia. Ali permaneceu com eles e batizava. Ora, João estava também batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas e para lá concorria o povo e era batizado, pois João ainda não tinha sido encarcerado. Ora, entre os discípulos de João e um judeu, suscitou-se uma contenda com respeito à purificação. E foram ter com João e lhe disseram: Mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando, e todos lhe saem ao encontro. Respondeu João: O homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Vós mesmos sois testemunhas de que vos disse: Eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e ouve muito se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e que eu diminua. Quem vem das alturas certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos e testifica o que tem visto e ouvido. Contudo, ninguém aceita o seu testemunho. Quem, todavia, lhe aceita o testemunho, por sua vez, certifica que Deus é verdadeiro, pois o enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá o Espírito por medida. O Pai ama o Filho e todas as coisas tem confiado às suas mãos. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Vamos orar pedindo as bênçãos de Deus para esse nosso momento agora. Senhor, nós te damos graças pela tua palavra e te pedimos agora que possamos ser instruídos através dela, possamos entender aquilo que tu fizesses registrar para o nosso crescimento espiritual, para a solidificação das nossas convicções, para que formemos as certezas que devem ser formadas acerca da tua pessoa. Ajuda-nos, segura na nossa mão, ilumina o nosso entendimento, em nome de Jesus. Amém. Nessa noite nós vamos meditar um pouco sobre as certezas de João Batista sobre Jesus. Certezas de João Batista sobre Jesus. São 6 certezas que, nesse texto que nós lemos aqui, nós vamos encontrar. E aí isso nos leva a uma pergunta: são nossas também? Essas certezas que João Batista tinha, elas são nossas? Elas fazem parte das nossas convicções, da nossa vida, da nossa compreensão sobre Cristo? É sobre isso que nós queremos então concentrar os nossos pensamentos nessa noite. Nós temos aqui, obviamente, João o apóstolo escrevendo sobre João Batista. Às vezes a gente faz alguma confusão, porque tem 2 Joãos, né? E um é o escritor, o outro é o protagonista, e o João escritor às vezes é protagonista no seu texto também, então às vezes a gente fica meio confuso. Mas aqui nós temos João o apóstolo, no seu evangelho, escrevendo sobre João Batista, ou João o batizador. Alguns teólogos amigos meus me asseguram que João era presbiteriano, e aqui a função dele era batizar, não está necessariamente indicando a denominação dele. Mas esse aqui é o famoso capítulo do evangelho de João, é o capítulo 3. E vocês sabem o que é que tem o capítulo 3. Tem aquela interação, a interatividade com Nicodemos, no qual nós temos talvez o mais famoso versículo da Bíblia, João 3,
16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E João, o escritor, o evangelista, o apóstolo, ele descreve esse encontro até os versículos precedentes ao que nós começamos a ler. E é interessante que ele faz essa mudança de narrativa, um tanto ou quanto brusca, daquela situação, ele volta para João Batista, que ele já tinha abordado e descrito e registrado a sua presença lá no capítulo 1. E ele sente a necessidade de registrar aqui essa interação, esse incidente na vida de João Batista e dos seus discípulos. Nos diz o texto aqui que temos uma situação curiosa, né? Dos versículos 22 a 26, os discípulos de João reclamam porque as pessoas estavam indo a Jesus. Coisa estranha, né? João já havia direcionado o olhar não somente da multidão, mas dos seus discípulos para Jesus. João tinha o foco do seu ministério, da sua existência em Jesus. E aqui nós temos uma controvérsia, porque as pessoas estavam indo para Jesus, um tipo de reclamação. No início, parece que essa disputa é uma questão mais teológica, porque diz aqui que ocorreu uma situação em que um judeu contendia ou discutia, né, com os discípulos a respeito da purificação, de como deveria ser a purificação, de como era a purificação possivelmente no rito do Antigo Testamento. E aquele batismo que estava ali sendo praticado e sendo colocado como uma purificação, talvez na mente daquele judeu não tivesse encaixando, mas é interessante que isso é apenas uma rápida menção, porque o âmago da questão é aquilo que os discípulos trazem até João. Versículo 26, foram ter com João e lhe disseram: Mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tu tens dado testemunho, está batizando, e todos lhe saem ao encontro. Talvez aquele judeu tenha dito: olha, vocês estão fazendo do jeito certo, mas aquele que está do lado de lá está fazendo do jeito errado. Ou vice-versa. Vocês estão errados, ele está fazendo certo. Mas o fato é que nós temos aqui um pouco de ciúme e também alguma incerteza com relação a Cristo. E é aqui que João, na sua resposta, ele começa a tratar da sua situação. Ele quer imprimir naquelas mentes e corações convicções e certezas que são suas. Ele quer que aqueles discípulos não tenham nenhuma dúvida. E então a resposta que João dá aqui no versículo, a partir do versículo 27, ele começa a desenvolver o pensamento dele em duas direções. No versículo 27, onde ele diz: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. Então ele estabelece que há uma origem divina dessa situação. O que está acontecendo tem origem divina. Aqueles que estão ali batizando João e Jesus, eles assim o fazem porque faz parte de um plano divino, tem uma origem divina, e João não estaria ali naquela situação, preparando o caminho de Jesus, batizando pessoas, falando sobre Jesus, se aquilo não tivesse sido comissionado a ele por Deus, se não tivesse sido possibilitado por Deus. Não nos enganemos no dia a dia das nossas vidas. As coisas mais triviais que nós fazemos procedem do Deus Todo-Poderoso, a possibilidade de nós realizarmos essas coisas. Nós temos que sempre estar sintonizados com esse aspecto divino, de que caminhamos debaixo de um plano soberano de Deus. A nossa vida faz parte de um plano soberano de Deus. É Ele que nos concede a possibilidade e até a própria vida de aqui estarmos trabalhando, estudando, convivendo no lar ou em alguma outra situação.
mas é Deus que possibilita que façamos as coisas na nossa vida e que possamos dar os nossos passos. Mas vejam que João, depois de levar os pensamentos para a origem divina dessa situação, ele vai aqui em duas direções no seu pensamento. Primeiro, ele reafirma a identidade de Jesus. E segundo, ele estabelece o posicionamento de Jesus. A identidade de Jesus e qual a posição de Jesus em relação às demais coisas, às demais pessoas. A identidade de Jesus, ele faz isso aqui nos versículos 28 e 29. Vós mesmos sois testemunhas de que vos disse: eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo, e o amigo do noivo, que está presente e o ouve muito, se regozija por causa da voz do noivo, pois essa alegria já se cumpriu em mim. Aqui ele está estabelecendo a identidade. Quem é Jesus Cristo? Jesus Cristo é o Messias. Jesus Cristo é o noivo da igreja. Ao estabelecer a identidade de Cristo, ele está estabelecendo a identidade também da igreja. Ele é o Messias, não eu. João se dissocia de Cristo aqui, dizendo: somos pessoas com identidades diferentes. Ele é o Messias, eu não sou. E é interessante que João nada mais está fazendo do que repetindo o ensinamento que ele já vinha dando lá desde o capítulo 1, onde João, o apóstolo, o escritor, o evangelista, registrou no capítulo 1, versículos 19 a 23. Vejam a harmonia do que ele falou antes para o que ele está agora ensinando mais de perto aos seus discípulos. No versículo 19 do capítulo 1, nós lemos assim: este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? Vejam, a nata da estrutura religiosa da época comissionou pessoas para irem até João e perguntarem: quem é você? Quem é você? Versículo 20, ele confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. João podia ter se empolgado ali, João Batista podia ter se empolgado, a multidão estava vindo até ele podia ter se colocado como uma pessoa de proeminência, galvanizado a atenção, feito como tantos modernos apóstolos, entre aspas, nos dias de hoje, que procuram galvanizar a atenção para si, mas João de cara, logo de início, ele diz: eu não sou o Cristo. Versículo 21. Então lhe perguntaram: quem és, pois? És tu Elias? E ele disse: não sou. És tu o profeta? E ele respondeu: não. Disseram-lhe, pois: declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? O pessoal estava ficando impaciente, que não falava, né? Ele dizia: não sou, não sou, não sou, mas não estava dizendo. Mas o versículo 23 tem a resposta dele. Então ele respondeu: eu sou a voz que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ele veio preparar o caminho do Senhor. Ele veio antes do início do ministério de Cristo Jesus, exatamente depois de 400 anos, nos quais silenciou a voz profética, e o povo de Deus não tinha tido nenhum profeta no seu meio. E isso, na providência divina, tem uma razão muito especial, provavelmente para selar aquela palavra profética completada 400 anos antes de Cristo, o Antigo Testamento. E silencia a voz profética, mas eles têm a palavra dos profetas ali registrada, têm as profecias messiânicas, têm todos os apontamentos que levam a mente do povo de Deus e os seus corações a se concentrarem no Messias que havia de vir. João diz: eu sou aquele que vem preparar
que vem preparar o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E ele faz referência a uma das inúmeras profecias messiânicas que nós temos no Antigo Testamento. Esse foco na identidade de Jesus Cristo, nós temos ainda no capítulo 1. Diz lá no versículo 29 que depois desses mensageiros que foram enviados receberem essa resposta, e provavelmente eles correram de volta e falaram aos líderes religiosos, nós temos aqui no versículo 29 do capítulo 1 que no dia seguinte viu João a Jesus, que vinha para ele. E qual foi o testemunho de João? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é o testemunho de João. Eu não sou o Cristo, mas eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E essa ênfase era tão grande, a necessidade de martelar isso na mensagem sua era tão intensa, que no versículo 39 do capítulo 1, ele repete a mesma afirmação, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele desenvolve o pensamento e diz, é este a favor de quem eu disse, após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim, por isso, batizando com água, purificando, preparando para que a mensagem de Cristo e o seu ministério pudesse ter o desenvolvimento. João está então aqui reafirmando a identidade de Cristo. Quem é Cristo? Os discípulos estavam ali brigando porque as pessoas estavam indo para Cristo. É como se João estivesse dizendo, eles têm mais aqui para ele mesmo. Porque ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o Cristo, eu não sou o Cristo. Então ele está afirmando a identidade. E ao fazer isso também, ele usa a figura de linguagem que é bíblica de chamar a Jesus do noivo. E aí, se ele é o noivo, quem é a noiva? A noiva é a igreja, é o seu povo. A palavra de Deus nos diz que ele deu a vida pela sua igreja para resgatar as suas ovelhas, para assegurar que elas pudessem ter os seus pecados perdoados. O Espírito Santo aplica essas verdades e assim nós temos o nosso futuro assegurado, a nossa eternidade será vivida com o nosso Deus Pai Criador, na presença gloriosa da Trindade Santíssima. É isso que Jesus veio fazer, possibilitar então, garantir, executar o plano de salvação para que nós pudéssemos ser salvos. E a igreja é essa noiva. E João continua dizendo no versículo 29 que num casamento você muitas vezes tem um alarido e de repente ouve-se a voz do noivo. E ele diz, muitos podem ajudar o noivo, muitos podem estar ali ajudando um noivo. Um desses pode ser até o padrinho. E ele se coloca nessa função, né? Nos Estados Unidos tem um termo interessante nos casamentos, é o best man, o melhor homem. Mas isso é obviamente o melhor homem depois do noivo, porque o noivo na realidade é aquele no qual está o foco, o noivo e a noiva, no casamento. Então, os auxiliares não podem ser confundidos com o noivo, nem mesmo João, que veio preparar o caminho de Jesus Cristo. A identidade é a primeira coisa que João se preocupa em estabelecer. Quem é Jesus, quem é Ele, eu não sou o Cristo e Jesus não se confunda com a minha pessoa, eu estou apenas auxiliando esse casamento aqui, onde nós temos um noivo e a noiva. Mas ele passa a dar agora o posicionamento de Jesus. Qual a posição de Jesus perante as outras pessoas e perante ele próprio. E é aqui que se encontra provavelmente a mais importante declaração de João nesse trecho, no versículo 30, quando ele diz assim, convém que ele cresça e que eu diminua. Convém que ele cresça
e que eu diminua. Jesus tem que receber a supremacia. Nós é que temos que nos convencer do nosso papel nesse plano da redenção. Nós não somos o centro é Cristo. Nós somos dependentes. É dele que vem toda graça, misericórdia e amor derramado sobre nós. É nele que foi executado o plano da salvação, foi ele que foi pendurado lá na cruz do Calvário, foi ele que morreu em substituição às suas ovelhas, ao seu povo, a mim, a você, que creem nele como único e suficiente Salvador. O foco tem que ser na pessoa de Cristo. O posicionamento de Cristo é muito claro. Ele tem que ter a supremacia. E na medida que ele tem a supremacia, na medida que ele é visto dessa maneira, nós diminuímos na sua presença, porque ele é exaltado. E é isso que João diz, fala, declara com todas as letras, com toda a ênfase que se possui. O que nós temos agora na sequência dos versículos, depois desse versículo 30, dessa declaração crucial, culminante, tão importante aqui, de que é necessário que ele cresça, que eu diminua. O que nós temos agora no discurso de João é a expressão dessa situação de posicionamento de Cristo. Cristo exaltado, e aonde é que nós nos encaixamos nisso? Ele passa, então, a apontar algumas certezas que ele tem sobre a pessoa de Cristo. Como eu disse no início, são 6 certezas, 6 convicções que ele tem com muita profundidade sobre Jesus. E o desejo dele, nesse momento onde os discípulos estavam brigando para saber se as pessoas deviam ir a Jesus ou não, o desejo dele, a intenção dele com essas palavras, e elas estão aqui registradas pela inspiração do Espírito Santo para nós também, é que essas convicções que são dele, sejam deles também. E por extensão, nós dizemos, são nossas também. Será que temos essas certezas que João coloca com tanta clareza? A pergunta é para nós. Temos essa certeza? João estava ali falando para os seus discípulos, é como se ele estivesse dizendo também, vocês têm essas certezas? Que são minhas, que eu tenho, são minhas convicções, que alicerçam o meu caminhar, que firmam o meu ministério, que fazem com que eu deixe tudo e concentre nessas coisas que estão à minha frente para serem feitas. 6 certezas que nós temos aqui nos versículos seguintes. A primeira delas já expressa no versículo 30, mas ela é desenvolvida em adição no versículo 31. No versículo 31, nós lemos aqui que João Batista disse: quem vem das alturas certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos. Jesus é superior a todos. João Batista veio da terra. Jesus Cristo nasceu na terra, mas ele veio muito especificamente dos céus. Ele é o Filho unigênito de Deus, enviado para cumprir o plano da salvação. Ele foi gerado de uma forma milagrosa, semente de mulher, semelhante a nós em tudo, mas com a natureza divina. A essência da divindade está presente em Jesus Cristo. Ele é 100% Deus, 100% homem. Aquilo que nós chamamos o mistério da encarnação. As duas naturezas subsistindo em uma só pessoa. E para João isso, já de cara, já resolve a equação. Se ele veio do céu, ele é superior, ele tem a supremacia. Enquanto que João Batista veio da terra, nós também procedemos aqui da terra. Nós não podemos nos considerar o centro do universo. E é interessante, às vezes as pessoas não falam dessa maneira. Ninguém diz, eu sou o centro do universo. Mas elas falam, escrevem, se comportam como se fossem. Como se tudo tivesse que girar em torno delas. Recentemente eu coloquei uma postagem pequena no Facebook, num dos compartilhamentos dela,
gerou-se uma polêmica e uma moça questionando exatamente um posicionamento bíblico, e aí ela vai e diz, não, porque os princípios universais nós temos que tirar da Declaração dos Direitos Humanos lá das Nações Unidas, e extrai um documento que é humano e que ele é verídico e veraz unicamente na medida em que ele refletir princípios universais que emanam da palavra de Deus. Mas ele não está acima dos outros escritos. Mas é impressionante como a mente humana procura se colocar acima das coisas divinas e ser o árbitro sobre o que deve ser aceito ou não na palavra de Deus, ou a quem se deve dar ouvidos ou não. João Batista tem uma certeza total, absoluta, que Jesus é superior, e ele quer que os seus discípulos tenham essa mesma certeza. Nós devemos ter essa certeza também. Segunda certeza que João especifica aqui está no versículo 32. Jesus, o Deus eterno, testemunha das coisas que ele participou. Vejam o versículo 32 o que diz. E testifica o que tem visto e ouvido. Testifica o que tem visto e ouvido. Então nós vemos aqui que o testemunho que Jesus dá é de coisas que ele tem conhecimento de causa. Ele sabe ser a verdade, ele sabe que a missão dele é a verdade. Ele sabe que as palavras dele são verdade. Ele sabe que os ensinamentos, ele sabe que a exposição do Antigo Testamento, a interpretação, a aplicação que ele faz, são coisas verdadeiras. Ele sabe que a sua pessoa é a verdade. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E em pelo menos 25 vezes no Evangelho de João nós temos a expressão, em verdade, verdade vos digo, e aí ele passa a dar uma afirmação, mostrando que o que ele fala é a verdade. Então Jesus, o Deus eterno, testemunha das coisas que ele participou. Por exemplo, o papel dele na criação. João, capítulo 1, versículo 1. Como é que diz? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E para que a gente não tenha nenhuma dúvida quem é o Verbo, porque o uso desse vocábulo soa estranho às vezes, mas lá no versículo 14, o próprio João, ainda desenvolvendo ali o relato, o pensamento, diz assim, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então não há dúvida. O versículo 1 está falando ali de Cristo Jesus. Ele estava presente desde a criação. Por ele todas as coisas foram criadas. Ele fala do que ele entende, do que ele sabe, do que ele participa, porque ele é o Deus verdadeiro, soberano, eterno. Jesus, o Deus eterno, testemunha das coisas que ele participou. Mas o versículo 32 tem uma frasezinha aí no final, e essa é a terceira certeza que João tinha. Muito interessante essa certeza. Jesus é rejeitado. Versículo 32 no final diz assim, contudo, ninguém aceita o seu testemunho. E obviamente que João está falando de uma forma genérica, talvez ele dissesse com a mesma propriedade, e a grande maioria não aceita o seu testemunho, porque mais à frente ele vai falar daqueles que aceitam. Daqueles que aceitam o testemunho de Cristo Jesus. Mas no testemunho de Deus, de Jesus Cristo, na pregação de Cristo, existem aqueles que não creem, não aceitam. Ao mesmo tempo em que existem aqueles que aceitam o seu testemunho, aqueles que sabem que Deus é verdadeiro. É isso que João diz aqui no versículo 33. Quem, todavia, lhe aceita o testemunho, por sua vez certifica que Deus é verdadeiro. Primeira certeza, Jesus é superior a todos nós. Segunda certeza, Jesus, o Deus eterno, testemunha das coisas que ele participou, ele testemunha da verdade. Terceira, Jesus é rejeitado, mas existem aqueles que creem e aceitam seu testemunho, aqueles que sabem que Deus é verdadeiro.
Esse é o mesmo ensino também do capítulo 1 de João, lá no versículo 12, onde nós temos o registro: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quem são esses? Aí diz o versículo: a saber, os que creem no seu nome. A certeza que João tinha de que Jesus seria rejeitado, ele é rejeitado, mas que existem aqueles que creem. Jesus veio para arrebanhar um povo que é seu. O Espírito Santo ilumina o coração, a mente daqueles que são, nos quais ele toca com a palavra de salvação, para que entendam, para que creiam, para que venham fazer parte desse povo de Deus. Mas a rejeição não deve nos surpreender. Como não deveria surpreender aqueles discípulos, como não surpreendia a João Batista também. A rejeição significa tão somente que as pessoas ficam confortavelmente nos seus delitos e pecados e na rejeição e rebeldia contra o Deus que providencia aqui, na pessoa de Jesus, o caminho da salvação. A quarta certeza que João nos traz aqui é que Jesus fala a palavra de Deus. Isso está no versículo 34. Pois o enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá o Espírito por medida. Jesus fala a palavra de Deus. Esse ensino está presente em várias partes da Bíblia e com muita clareza em Hebreus 1, 1 e 2, né? Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Uma passagem riquíssima, Hebreus 1, até o versículo 4, nós temos ali verdades profundas sobre a pessoa de Cristo Jesus, inclusive os seus 3 ofícios, como nós tivemos oportunidade de mencionar até na nossa classe de escola dominical nesta manhã. Mas Jesus fala a palavra de Deus. Nós não temos aqui um divórcio de mentes, de intenções, não. Aqui nós temos a divindade em suas 3 pessoas, harmonicamente aplicando, desenvolvendo o plano soberano de salvação, e Jesus está trazendo a mensagem de Deus. E ainda o Espírito Santo é trazido aqui nesse verso. Vejam, João fala de Jesus, que é Deus Filho, e fala aqui nesse verso de Deus Pai, que Deus Filho é o porta-voz das palavras do Deus Pai, e fala de Deus Espírito Santo, porque diz: Deus não dá o Espírito por medida. A expressão aqui significa que ele não é mesquinho no compartilhar, no outorgar do Espírito, mas ele liberalmente, ele abundantemente, ele derrama o seu Espírito Santo nesse plano de salvação, de tal maneira que não somente um povo é resgatado para a glória de Deus, mas também toda a humanidade compartilha das bênçãos daquilo que nós chamamos a graça comum de Deus. Aqueles princípios e valores universais que fazem parte da estrutura de tantas sociedades. Isso provém de quem? Daquele que é o autor da justiça, da fonte da justiça. É o Espírito Santo de Deus agindo na humanidade para que o plano de Deus possa ter curso e chegar ao seu término. Então Deus, ele é misericordioso de uma forma toda especial com o seu povo, mas de uma forma genérica, mas não menos verdadeira com toda a humanidade. E Jesus fala a palavra de Deus. A quinta certeza que nós temos está no versículo 35, é que Jesus é amado pelo Pai. O Pai ama o Filho e todas as coisas tem confiado às suas mãos. Do Pai, Jesus recebe a autoridade sobre todas as coisas. É esse Jesus que, falando à igreja representada por seus discípulos, naquele trecho que nós conhecemos como a Grande Comissão, lá em Mateus capítulo 28, por exemplo,
nós vemos ele dizendo: toda a autoridade me foi dada. O Pai ama o Filho. E ali há um compartilhar também de toda a autoridade para que tudo que tem que ser feito, seja feito. E a última certeza que nós vemos aqui, no versículo 36, como se fosse um fecho para essas certezas, e até repetindo algo que ele já falou anteriormente, mas aqui ele coloca que Jesus é a chave para a vida eterna. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não terá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Percebem o paralelo com João 3,16, com as palavras de Cristo lá? O ensinamento de João é o mesmo. Quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. A sexta certeza de João. Aquela que ele almejava também fosse a certeza dos seus discípulos. Aquela que deveria ser a nossa certeza é que Jesus é a chave para a vida eterna. Jesus é a única forma de escapar à ira de Deus contra o pecado. Não nos enganemos, Deus é um Deus santo e é um Deus que pune o pecado, e só há uma única maneira de escapar o castigo eterno do pecado, é quando aquele que vem e se interpõe como mediador entre nós e Deus e recebe sobre si a punição do pecado, nós somos apresentados na presença de Deus com a justiça de Jesus, com a pureza de Jesus, com o cumprimento da lei que só foi possível por Jesus, e com o salário do pecado pago, não por mim, não por você, mas por Jesus. 6 certezas que João tinha, com muita intensidade, muita profundidade. Os relatos da palavra de Deus mostram que João era uma pessoa visceral, uma pessoa intensa na sua mensagem, nas suas convicções, na sua liderança. E essas certezas ele tinha, certezas assim, profundamente enraizadas no seu coração. Temos essas certezas? Consideramos Jesus o centro das nossas vidas? Nos esforçamos para exaltá-lo em todos os nossos caminhos? Mas tem um ponto importantíssimo, que eu tenho que chamar a atenção de todos vocês e cada um de nós. Eu não seria honesto se eu não lhe indicasse que existia uma ocasião em que as certezas de João não pareciam tão claras assim. E isso ocorreu por causa das circunstâncias penosas que ele estava atravessando. Certezas tão profundas que ele tinha. 6 certezas aqui nós identificamos. Certezas que não eram só dele, mas que ele transmitia aos demais. O que acontece, que situação acontece para que essas certezas sejam postas em dúvida, sejam abaladas? Não sei se vocês notaram, nós lemos dos versículos 22 a 36. Talvez tenha passado desapercebido o versículo 24. A gente lê com muita rapidez, às vezes a gente não presta muita atenção no versículo 24. Por que será que João, o apóstolo, evangelista, autor, registrou essa frase parentética, entre parênteses aqui? Por que será que ele registrou isso? Diz aqui: pois João ainda não tinha sido encarcerado. João ainda não tinha sido lançado na prisão. Meus irmãos, nós não podemos minimizar, diminuir o impacto que as circunstâncias penosas de tribulação, de dificuldade têm na nossa vida, nas nossas convicções. E vemos isso retratado, e é por isso que a Bíblia é a palavra de Deus, ela é um livro veraz, ela registra todas as coisas, muitas vezes com detalhes que não
entendemos, mais pertinentes à mensagem que Deus quer nos transmitir. Nós lemos sobre a prisão de João, e eu cito aqui Mateus 11, 2 a 6. João foi colocado na prisão. Talvez nós nos lembremos dos incidentes que levaram ele a ser jogado na prisão. Ele vai e dá o testemunho, ele está dando testemunho da justiça de Deus, e ele faz isso sem acepção de pessoas, e ele chega então a Herodes, ao poderoso da época, e ele vai e fala contra uma relação adulterina, uma situação de pecado que ele estava vivendo, e isso desagrada a autoridade, e como consequência jogam ele na prisão. E o resto da história é mais trágico ainda, porque não somente ele é jogado na prisão, mas lá na frente, depois de um tempo ali na prisão, numa das festividades do palácio, a cabeça dele é pedida a prêmio. A gente usa essa expressão figurativamente, no caso dele foi literalmente. O que é que você quer? Quero a cabeça de João Batista. Foram lá, deceparam a cabeça dele e trouxeram a cabeça numa salva de pratas. O que é que aconteceu com João quando ele estava no cárcere? Mateus 11, 2 a 6. Quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe: És tu aquele que estava para vir? Ou havemos de esperar outro? O que é isso, João? Você é aquele que tem aquelas 6 certezas. Você é aquele que pregou aos seus discípulos. Você é aquele que conclamou as pessoas para que tivessem certeza sobre Cristo. E agora você, no cárcere aí, você manda um recado, manda alguém para Cristo perguntando: você é aquele que devia vir? Ou será que a gente tem que esperar outro? O que aconteceu com as certezas de João? É impressionante o poder das circunstâncias, da tribulação, da aflição, da solidão, do desespero, da depressão, o que isso pode fazer com as nossas convicções. O texto continua e diz o que é que aconteceu. Os discípulos chegaram lá a Jesus, e Jesus respondendo disse-lhes: Ide, anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, aos pobres está sendo pregado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Sabem qual é o ponto central aqui? O ponto central não é que João fosse infalível, ou que João não fosse pecador, até porque se ele fosse infalível e não fosse pecador, ele nunca teria dito: é necessário que ele cresça e eu diminua. João era um pecador como eu, como você, atravessava situações de dificuldade, de perturbações na nossa vida como eu e você, e agora ele está numa intensa pressão, preso ali, e provavelmente ele sabia que o fim dele seria a morte ali naquela prisão. O ponto central aqui é: para quem foi que João se voltou na sua incerteza? Para quem foi que João se voltou quando a aflição estava ali atribulando o seu pensamento, a sua mente, impedindo talvez até que conciliasse o sono, ao ponto em que ele pergunta e fica na dúvida: será que a gente tem que esperar uma outra pessoa? Mas para quem foi que ele se voltou nessa ocasião de aflição, de incerteza? Para o próprio Jesus. E é Jesus que fornece a resposta. E Ele é que é a nossa resposta. Ele é que é a nossa esperança. É Ele que vem aqui e diz aos discípulos: olhem as evidências. É Ele que se volta para nós e na hora da nossa aflição, da nossa tribulação, Ele diz: você não pode se abalar dessa maneira. Veja aquilo que Deus fez na sua vida. Veja aquilo que Deus fez na história da humanidade. Veja aquilo que Deus está fazendo para preservar o seu povo.
Veja as promessas de Deus de que as portas do inferno não vão prevalecer sobre a igreja de Deus. Olhem, vejam o que está acontecendo, as maravilhas que estão sendo realizadas no plano soberano de Deus para com o seu povo na história da humanidade. João Batista, no seu desespero, ele não cai em revolta, ele não volta para uma outra pessoa qualquer, mas em primeiro lugar, a primeira coisa que ele pensa é voltar-se para Jesus, e é a ele que ele manda emissários. Jesus é a nossa esperança, era a esperança de João. Jesus é a nossa resposta. E eu acho tão maravilhoso que nesse texto aqui de Mateus, o texto de Mateus registra a dúvida de João, registra a vinda dos discípulos de João, registra aquilo que Jesus Cristo falou, mas depois os discípulos voltam e Jesus continua falando ali com aquelas pessoas que estão ao redor. E ele vai falando também sobre João Batista. E lá no versículo 11, ele tem esse maravilhoso testemunho sobre João. Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista. O menor do reino dos céus é maior do que ele. O que é que Jesus está dizendo aqui? Primeiro é um elogio enorme. Todos os viventes, entre todos os viventes, João Batista é o maior. Mas aquele pecador redimido, que estiver lá nos céus, ele é maior do que João Batista, porque ele já está na comunhão eterna comigo. Ele já completou-se nele a obra que começou aqui na terra. Que elogio maravilhoso a João Batista. Mas chama-me a atenção que Jesus abriga a João, ama a João, exalta a João, com essa palavra aqui, exatamente na hora da maior fragilidade de João, quando ele havia acabado de expressar suas dúvidas, suas incertezas. Jesus reforça as certezas de João. Jesus diz, continue com essa convicção. E é Ele que nos fala a nós também, através da sua palavra, dizendo, firmem suas certezas. Que suas certezas sejam as de João Batista. Que vocês saibam, em primeiro lugar, que em termos de posicionamento, é Jesus lá em cima e nós aqui. E que é necessário que Ele cresça e que nós venhamos a diminuir. E que nós não desesperemos na nossa fragilidade, na inconsequência, às vezes, dos nossos atos. Quando procuramos a Ele em arrependimento sincero, é isso que ouvimos dele, é um reforço das nossas certezas. É uma convicção mais aprofundada. É uma fé que não pode ser abalada, porque é Ele próprio que prometeu: aqueles que o Pai me deu, ninguém os arrebatará da minha mão. Que Deus possa nos impelir a Jesus. Que Ele possa crescer enquanto nós diminuímos. Que Ele seja a nossa esperança e salvação. E que Ele nos preserve em suas mãos soberanas até os nossos dias finais, levando-nos até o Pai, em segurança eterna e glória. Vamos orar? Senhor, nós somos pecadores, falhos, e às vezes concentramos os nossos pensamentos na nossa própria pessoa, na nossa própria fragilidade e incapacidade. Concentramos os nossos pensamentos nas nossas decepções. Concentramos os nossos pensamentos nas aflições, brigas internas do lar. E ao concentrarmos o nosso pensamento em tudo aquilo que vem e que é mandado
pelo inimigo para perturbar a nossa fé, Senhor, às vezes fraquejamos e esquecemos das certezas que devemos ter com relação à Tua pessoa. Enraiza profundamente nos nossos corações essas certezas, para que elas sejam inabaláveis. Mas, Senhor, se estivermos sendo abalados nesse momento, afligidos, atribulados, consola-nos com a Tua palavra. Faz com que nós nos voltemos a Ti e não caiamos em depressão introspectiva que vai nos levando num espiral cada vez maior, numa profundidade cada vez mais distante de Ti. Leva-nos até a Tua pessoa, consola-nos com o Teu Espírito Santo, abriga-nos no Teu amor e dá-nos essa convicção de que no reino dos céus, pela Tua graça e misericórdia, pelo que Tu fizestes por nós, não por nossos méritos, nós somos maiores até do que aquele que foi o maior entre os viventes. Em nome de Jesus, nós te suplicamos e te agradecemos. Amém.